19h09. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número... Provérbios, capítulo 22. Tá bom? Eu vou esperar mais um minutinho apenas, tá bom? Selma Fagundes, a paz do Senhor. Soube da Fabiana e Anastácia, né? Lamentavelmente, está descansando no Senhor, né? Cantora, louvava a Deus com a alma, coração. Que Deus nos guarde e nos proteja. Irmã Dilza, a paz do Senhor, boa noite. Irmão Bené, meu amigo, meu companheiro, diga para ele que eu estou com saudade dele. Quando ele voltar para o Rio, nós temos muitas coisas para fazer juntos. Provérbios 22, isso chama. Do número 1 ao número 11, os versos. Vamos para a palavra de Deus, que são 19h10, senão eu tenho que cortar muito tempo do vídeo, tá? Vamos lá. Provérbios, capítulo de número 22, verso de número 1 ao verso de número 11. Mas digno de ser escolhido é o bom nome, do que muitas riquezas, e o favor é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram. Quem os faz a ambos é o Senhor. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e do temor do Senhor é riquezas, e honra e vida. Os espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Quem vê com os olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor, e a contenda se irá. Cessarão a rixa e a injúria. O que ama a pureza do coração e que tem graça nos seus lábios, terá por amigo o rei. O que ama a pureza do coração e que tem graça nos seus lábios, tem por seu amigo o rei. Amém? Graças a Deus. Nós vamos orar. Rose Alvim, a paz do Senhor, e agora nós vamos não parar mais. Amado Deus e querido Pai, mais uma noite nos reunimos aqui neste culto ao vivo. Pérola de Deus a deixa amar. Que todos os corações estejam sendo tocados sensivelmente pelo Teu Santo Espírito, a fim de que encontre espaço para penetrar, marcar e ajudar em nossa caminhada. Que a Tua palavra ecoe de uma maneira tão forte, tão amável e graciosa, que nós possamos entender a cada dia que Deus é conosco. Mesmo nos momentos difíceis, Deus é conosco. Mesmo nos momentos de dor, Deus é conosco. Mesmo nos momentos que passamos sem enxergar um horizonte, mas Deus é conosco e nos fará entender e ver, e nos fará passar e vencer. Esse é o Deus que nós amamos, é o Deus que nós iremos ministrar o seu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode falar graças a Deus. Leni, a paz do Senhor. A palavra de Deus nesta noite, ela fala do nome, da boa reputação. E é importante nós entendermos os valores
que são absolutos em nós. Pastor, por que absolutos? Porque eles são a parte integrante do nosso ser, do teu ser, da tua vida. A Bíblia fala do bom nome. Pastor, no verso 1 fala, o bom nome é como riqueza. Bom nome é a tua boa reputação. Nós estamos vivendo um clima muito importante, interessante de nós analisarmos. Há uma separação muito clara de quem quer proferir e viver o bem e quem quer proferir e viver o mal. Nós estamos vivendo num tempo, e é isso que eu quero passar para você, com todo amor, com todo carinho, com todo apreço, de que Deus está trabalhando neste tempo. E efetivamente Deus está marcando uma linha divisória do mal e do bem. É como se Deus estivesse passando assim e varrendo e limpando e separando claramente o que ele justifica e daqueles que são injustificáveis, porque são pessoas que vivem na injustiça. E o que eu quero dizer para todos nós nesta noite, que esta batalha ela vem sendo travada desde a criação e fundação do mundo, desde que o primeiro casal formado pelas mãos do eterno e poderoso Deus incorreram num grave erro. Pastor, que grave erro é esse? Um dos maiores problemas é as pessoas não darem ouvido à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a verdade. Não é porque a palavra de Deus ela é só bonitinha, um poema, ou é uma história encantada, não. É porque é verdade. E tudo que é verdade, ela é boa. Ainda que muitos que vivem erradamente, inconsequentemente, não queiram participar dessa verdade. Mas nós, como igreja, nós temos que marcar diferença dentro desse momento que nós estamos vivendo. E quando eu falo que temos que marcar a diferença, é a boa diferença. Vivermos e compactuarmos com as verdades, mesmo que nem seja sempre bom, porque as pessoas até dizem, né, os crentes, eu vi isso recentemente, eles querem ser os dominadores, querem ser os melhores. Eles definem quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eles estão equivocados com essas palavras, porque nós não definimos nada. Ainda que nós venhamos a entender que existe naturalmente alguns irmãos que vivem dentro das igrejas, mas que são pessoas que são incontidas, tempestivas, temperamentais, inconsequentes, imprudentes, impensadas. Existem pessoas boas em todos os lugares, existem pessoas más em todos os lugares. Isso existe. A gente sabe de famílias que foram criadas dentro de alguns lugares humildes e que um filho é altamente trabalhador, saiu da mesma barriga da mãe, e o outro se juntou com pessoas e foram cometer crimes, roubos. Isso é um pouco difícil de se explicar. As pessoas tendem para um lado ruim e as outras tendem para um lado bom. Isso acontece. Mas a palavra de Deus, ela quer nos trazer e nos alertar para o que é bom e o que é verdadeiro, porque o que é verdadeiro é que vai fazer com que nós tenhamos o brilho de Deus e a condução de Deus nas nossas vidas, para que possamos superar, para que possamos nos reafirmar e sermos dirigidos e sustentados nas piores horas que vamos viver ou que já vivemos ou que iremos enfrentar. Porque, às vezes, como ser humano, nos falta forças. Às vezes, como ser humano, nos falta um pouco de aptidão. Às vezes, como ser humano, nos falta algumas virtudes importantes. Mas da parte de Deus, amados irmãos, não falta nada. Deus é o que nós chamamos de completude. Pastor, o que é completude? Deus é completo, Deus não falta nada. Nós estamos vivendo nos projetos que a Bíblia estabelece para nós, projetos finais da história do cristianismo. Todos que professam a sua fé em Cristo Jesus, isso é interdenominacional. Pastor, é só da Igreja Batista, é da Igreja Metodista, é da Igreja Cristã, é da Igreja Maranata, não, é para todos quantos creem no nome do Senhor.
E é para você essa palavra, é para cada um de nós. Ela é dirigida especialmente para aqueles que creem neste nome, para que Deus efetive a sua morada transformadora em nós. Nós estamos vivendo um tempo onde há muitas dúvidas, onde há muitos questionamentos, onde há muita contraposição. O que é isso? Pessoas contrárias. Enquanto Deus quer nos elevar a patamares e a níveis espirituais que vão trazer harmonia para a nossa vida. Veja bem, nos levar a níveis espirituais que vai harmonizar a nossa vida humana, pessoal. Primeiro, o espiritual. Por conseguinte, virá aquilo que é humano, aquilo que é teu, aquilo que é meu, aquilo que é nosso. Só que há uma inversão de valores nesses momentos que estamos vivendo, e eu digo momentos cruciais, eu vou repetir, momentos cruciais da história da igreja na Terra. E eu louvo a Deus que eu e você somos participantes deste momento crucial que a Bíblia já nos indicava, que a Bíblia já nos enviava a mensagem, já nos alertava. E já destacava em muitos textos bíblicos, eu já falei isso nos cultos passados, textos esses escatológicos. O que vem a ser isso, pastor? Facilita isso para nós. São textos que apresentam-se no passado, escritos há milênios de anos, há 2.000, há 1.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, perdão, ou até mais, que é o caso do Antigo Testamento. Mas são palavras reveladoras de um futuro. Quando seria esse futuro? Esse futuro chegou. E esse futuro está agora presente dentro da nossa sociedade, a qual eu e você estamos vivos, vivendo e vendo muitas coisas que outrora nós não imaginaríamos que viveríamos. Mas Deus, ele não perde, não perderá jamais o controle da humanidade. E aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 22, eu tirei um tema, ainda que a mensagem ela seja muito textual, mas eu botei um tema que eu gosto: esforçai-vos para aprender, estejam atentos. Esforçai-vos para aprender, estejam atentos. Ok? Então esse esforço é teu e meu. Esforçai-vos para aprender e estejam atentos. O que é atentos? É estarmos em observações, olhando. A Bíblia fala no verso de número 2, nós vamos falar de alguns versos que nós extraímos aqui, que observamos que são textos muito importantes para nós transmitirmos para vocês. O rico e o pobre se encontram, a todos fez o Senhor. Os pobres de Deus são considerados ricos nos bens e honras espirituais. Só que na conotação humana, eles são muito avaliados no que tem e o que não tem. Para sermos coerentes, o rico e o pobre se encontram. Essa relação de valor está muito ligada à sociedade em que vivemos. Ela lê as pessoas por essa categoria e classificação. Pastor, que classificação é? O rico e o pobre. Aquele tem muito, aquele não tem nada, aquele é abençoado, aquele já não é abençoado. E isso faz parte da sociedade que vivemos. Mas a Bíblia Sagrada, é isso que eu quero transmitir para você. Agora nós já entramos no contexto da palavra. Mas a Bíblia os nivela. Deus vê o ser humano com equidade. Pastor, o que vem a ser equidade? Deus vê você e eu com senso de justiça. Deus vê você e eu com imparcialidade. Deus vê você e eu com igualdade. Isso é o sinônimo de equidade. Deus, ele tem essa equidade como princípio moral divino dele para conosco. As pessoas podem nos olhar com senso de injustiça, com parcialidade, o pobre e o rico, separar, fazer acepção. Mas eu louvo a Deus que esse verso de número 2, ele vem dizer, olha, eles se encontram, mas todos, ambos, fez o Senhor. A sociedade separa, mas Deus une. E é nesta união que eu quero levar uma palavra para o teu coração para impactá-lo poderosa e fortemente nesta noite. Para que você possa trazer valores para a tua vida, independente do que tu tens. Para que você possa agregar valor na tua alma, independente do que tu é. Para que você possa valorizar a si mesmo, independente do que você estudou. Para que você possa valorizar a sua vida economicamente, independente do que você tem dentro do seu bolso.
Porque nós somos avaliados socialmente pelo que temos, mas Deus nos leva às mesmas condições, ao nível de uma equidade divina e especial. Ele tem um senso de justiça, ele é imparcial, e o senso de Deus avaliar e nos ver é de igualdade. A Bíblia fala, no livro de Hebreus, capítulo de número 1, verso 8, mas do Filho de Deus, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. A minha função como sacerdote não é meramente levar uma palavra positivista, uma palavra enriquecedora, mas é uma palavra que fale o teu coração pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós temos que entender que temos valores, que nós somos importantes como a parte integrante da sociedade a qual nós vivemos e também como parte integrante da igreja que fazemos parte. Se porventura alguém nos assiste nesta noite ou neste momento, porque alguém pode ver o vídeo amanhã, 8 horas da manhã, aceite Jesus. Você e Deus, levanta as tuas mãos, pede socorro ao Senhor. Ele vai atender a tua solicitação e o teu clamor, porque o senso de justiça, de imparcialidade e de igualdade vai fazer com que Deus te veja como você é. Pastor, mas eu tenho 1000 erros. Mas Deus não vai olhar para os teus erros, Deus vai olhar para você e pela tua vida e por tua necessidade, Deus vai intervir segundo aquilo que você queira que Ele faça na sua vida. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que buscar, você tem que bater. Você tem que ter horas que nós temos até que suplicarmos diante de Deus pela sua grande e maravilhosa presença. Eu tenho certeza que Ele estará conosco. Então, Hebreus fala isso muito claro, que pelos séculos dos séculos, o seu cetro de equidade, o que é isso? O seu governo, a sua presença, a sua rica manifestação. Então, eu já começo dizendo, neste momento, na palavra de Deus, que todos nós somos iguais, tá bom? Erga a tua visão em relação às coisas da vida, porque nós somos avaliados não pelo contexto humano apenas, mas principalmente pelo contexto de Deus. E para Deus, todos nós temos um valor e uma importância muito boa, muito grande, muito especial. Pastor, mas eu tenho vivido algumas agruras na vida. Segura a onda, seja firme, seja forte. A tempestade vai passar, a dor vai passar, a tristeza vai passar, o sofrimento vai passar. Aquele que você tanto ora por ele vai se levantar. Aquele que você ora tanto por ela vai se levantar. Aquele que você tem levado uma palavra e pouco lhe ouve, vai chegar o dia de lhe ouvir, porque quem vai trabalhar e tratar é o Espírito Santo de Deus. O que nós não podemos deixar de fazer é pararmos diante dos desafios que são propostos para a humanidade dos dias atuais. Por que eu vos falo isso? Eu abro um parênteses e fecho. Por causa desta quarentena, muitas pessoas estão muito aflitas. Fecho o parênteses e acabo esse assunto. Muitas pessoas angustiadas, que não estão sabendo entender que isso é uma permissão de Deus. Mas eu até fiquei feliz porque Deus levantou um profeta ou uma profetisa, não me lembro bem, que disse que esse tempo dessa ação, e vamos traduzir que é uma ação maligna, ela cessará. Porque essa não é a primeira que Deus está lhe dando. Sendo eu e você enfrentamos esta quarentena como a primeira da nossa vida, eu não me lembro disso ter passado, mas para Deus ele já passou por muitas situações, ou ele viu, deixou e resolveu. Eu vou dizer, Deus viu, permitiu e resolveu. E eu vou dizer para você, para aquietar o teu coração, Deus está vendo, Deus está permitindo, mas Deus vai resolver. Entenda isso de uma vez por todas. Deus vai resolver essa situação.
Os homens estão se mexendo, os intelectuais, os poderosos, e não se consegue chegar a um entendimento real e bom. Mas Deus já tem o que é real, o que é bom e o que é necessário. Deus nunca perdeu, jamais perderá o controle de toda a humanidade, querendo alguns aceitarem e outros não querendo aceitarem. Deus é Deus por excelência e não importa o que pensa o homem em relação a ele. Porque tem algumas pessoas que têm três características, né? Tem aqueles que professam uma fé, os cristãos, dentro das religiões monoteístas, somos nós. Tem aqueles que são politeístas, tem vários deuses. E tem os ateus que não creem. Independente desses três níveis, Deus é Deus, por excelência e por existência, e acabou. Pastor, o senhor falou que ia falar de mais alguns textos, sim. Nós vamos falar agora de dois, nós vamos pular para o verso 4, que diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Sabe por que muitas pessoas estão pobres espiritualmente e, por conseguinte, estão pobres também em outros aspectos da sua vida? Porque uma coisa é coligada à outra. O espiritual é ligado ao humano, ao ser. Nós temos, isso eu falei no culto passado, nós temos essa parte dicotônoma, ser humano, ser divino pelo Espírito de Deus. Então, essa ligação ela tem que ser cada dia mais buscada, mais procurada, mais incansavelmente buscada por você e por nós. Eu faço parte desse conjunto. Nós não podemos abrir mão disso. Então, o verso 4 diz que riqueza e honra, aqueles que permanecerem fiéis a Deus. Veja bem, eu vou dar alguns toques aqui, você vai ficando ligado e vai anotando aí no papelzinho aí, tá bom? Riqueza e honra, aqueles que permanecerem, futuro, fiéis a Deus, receberão essas bênçãos no tempo determinado por Ele. Todo o povo de Deus estará entre aqueles que herdarão a terra. Vou repetir, todo o povo de Deus que permanecerem fiéis a Deus receberão essas bênçãos. Todo aquele que estiver diante e fiel a Deus estará entre aqueles que herdarão a terra. Existe uma promessa para o seu povo. Existe uma promessa que Deus estabeleceu, não é de lhe dar um banco, não é de lhe dar um carro importado 2020, modelo já 2021 que vai sair. Não, não é isso não. Isso aí é pequeno diante de uma herança, de uma terra prometida por Deus para a tua vida. Agora, a Bíblia diz que aqueles que permanecerem fiéis a Deus. Então, Deus quer de nós uma busca e um posicionamento mais adequado, um posicionamento mais efetivo. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, verso 5, aonde começa o sermão da montanha, o sermão do monte. Mateus capítulo 5, verso 5, que ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O próprio Jesus abre o seu sermão falando das bem-aventuranças. E dentro das bem-aventuranças ele diz dos mansos. E a Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 22, ele diz assim: o galardão da humildade é mansidão, é temperança, é equilíbrio, é suportar até algumas afrontas, é suportar dentro de uma humildade e dentro de uma condição de mansidão. Isso é muito difícil, mas sabe o que acontece? Todas as vezes que nós suportamos, que nós nos saímos vencedores, mesmo que outros entendam que nós perdemos, Deus se agrada de nós. Nós perdemos na visão deles, mas ganhamos um ponto com Deus. E o que vale é somarmos com Deus. O que vale é angariarmos pontos para com Deus. Porque ninguém vai poder fazer nada por você, ninguém pode te dar, né? Eu vou até brincar um pouquinho aqui, ninguém vai poder te dar um grão daquele feijão aí, um feijão aí abençoado que estão se vendendo aí, mas esquece isso. Ninguém vai poder te dar, mas Deus vai te dar o que é melhor do que isso, do que o conjunto daquilo que materialmente nós desejamos humanamente, porque é bom, nos traz um pouco de conforto, claro, mas quando fala em herdarão a terra é porque Deus
tem algo muito especial para com a tua vida, porque ninguém faz promessa, ninguém deixa herança para quem não merece. Vou repetir para você, ninguém faz promessa e ninguém deixa herança para quem não merece. As promessas são só feitas, como você fala assim, você tem um afilhado, fala, meu afilhado, chegar no final do ano, você passar de ano, eu vou lhe dar uma bicicleta, vou lhe dar uma roupa nova, vou lhe dar um relógio. Você fez uma promessa de que você o presentearia por ele ser efetivado e aprovado. E ninguém dá uma herança se aquela pessoa não estiver escrita nos anais da história da sua vida e do seu desejo. Então, eu vejo a cada um de nós como a menina dos olhos do Senhor, como muito queridos do Senhor. Eu quero deixar essa palavra assim para encorajar você, para levantar você, para erguer você, para confortar a tua alma e o teu coração, porque o Deus que nos prometeu, o Deus que tem uma herança para nós, ele não iria deixar uma promessa e não iria deixar uma herança para que nós viéssemos a morrer sem que nós venhamos a recebê-las. Preste atenção, iria nos deixar perecer sem que venhamos a recebê-las. Então, sossega teu coração, deixa as batidas cardiovasculares voltar ao normal, deixa a pressão voltar ao normal, deixa a angústia embora, traz alegria para a tua alma com desejo implacável, forte, de que você sabe que o teu Deus tem nas mãos respostas. Vou repetir, que o teu Deus tem nas mãos respostas. Verso de número 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto é um texto muito usado nas escolas bíblicas dominicais, principalmente para as aulas, os departamentos infantis, né? É um texto muito usual, verso 6 de Provérbios, de número 22. Instruir a palavra, instruir o conceito de Deus, no hebraico quer dizer dedicar. O ensino bíblico no lar, na escola, na igreja, tem como propósito a dedicação de nossos filhos a Deus, separando-os das influências malignas deste mundo. Então isso cabe a cada um de nós cuidarmos desta nova geração, dos filhos dos teus filhos, dos netos, ajudar e contribuir. Devemos motivar nossos filhos a buscar experiências espirituais. Devemos orar por eles, mas também ajudá-los debaixo de uma orientação firme, não uma orientação fraca, não uma orientação de qualquer forma. Por isso que a Bíblia diz, ensina o caminho em que deve andar o menino. E outra tradução diz a criança. E depois de muitos dias, depois de envelhecer, não se desviará dele. E aqui nós temos, nesse nosso culto ao vivo, pessoas de diversas faixas de idade. Nós passamos pela meninice, pelo crescimento, e nós chegamos à nossa idade. E Deus quer ainda continuar a falar conosco, sabe por quê? Porque na parte B, é uma parte que quase ninguém lê, mas diz, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então chega uma certa idade, e essa idade é a nossa idade, é a tua idade. Por isso que aprender e nos manter instruídos com a palavra de Deus certifica-nos de que nós teremos um bom futuro. A Bíblia fala quando envelhecer, fala de futuro. E o futuro chegou para nós, que nós já não somos mais crianças, não somos mais meninos, nós crescemos, evoluímos e precisamos evoluir e sermos mais instruídos segundo a palavra de Deus, porque ela tem eficácia, ela tem importância, ela tem um conceito para a vida humana, mas tem um conceito para a nossa vida espiritual. Porque também eu tenho que abrir esse parênteses e dizer, o Senhor nos dará uma herança, segundo também aquilo que espiritualmente nós somatizamos dentro de nós. Porque as questões espirituais, elas são algo assim indelével. O que é isso, pastor Azamor? Imperceptível aos nossos olhos, mas tremendamente perceptível aos olhos de Deus. Por isso que a nossa fidelidade e o nosso compromisso com Deus tem que ser a cada dia aumentado e ampliado, porque só Deus vai contemplar isso. Deus vai saber o teu volume espiritual. Eu vou repetir, Deus vai saber o teu volume espiritual.
Se você for fazer uma carga sanguínea, um exame de sangue, eles sabem até quantos litros de sangue você tem. Eles sabem o tipo do teu sangue, eles sabem quanto você tem de glóbulo branco, você sabe quanto tem de glóbulo vermelho. Deus sabe quanto você tem de glóbulos espirituais, e é isso que importa para Deus. Por isso que o rico e o pobre, eles são separados dentro das camadas de sociedade, mas para Deus, Deus fez um como fez o outro. E dentro da equidade de Deus, Deus nos vê com imparcialidade e nos vê igual. Todos somos iguais diante de Deus. Verso de número 7. Eu falei que nesta noite seria uma linguagem, uma mensagem bem textual. Verso 7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E aqui nós vamos parar um pouquinho para nós entendermos esse texto. Sabe o que esse texto quer dizer? Que quem gasta mais do que recebe torna-se escravo dos credores. Por que eu trouxe essa palavra quando nós orávamos? Porque há muitas propostas hoje de vários empréstimos, de várias coisas que estão sendo oferecidas, mas a melhor forma de nós termos um pouco mais de tranquilidade na vida é economizarmos enquanto há tempo, sermos mais aplicados e olharmos um pouquinho mais o futuro e do que devemos guardar e não gastar neste presente. Porque não dá para economizar no futuro o que gastamos no passado, só dá para economizar para o futuro aquilo que nós economizamos no presente. Deu para entender? Então, quer dizer, o que gasta mais do que recebe torna-se escravo dos credores. Então, analisa isso, reflita sobre isso, porque a palavra de Deus, assim como ela tem o seu ponto, toque divino, ela tem um toque também de ilustração para a nossa vida no dia a dia. E a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 21, verso 10, ela traz um adendo. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio. Olha só, há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora, sabe? Não há mais como nós gastarmos deliberadamente, não há mais como nós sermos imprudentes com as nossas condições financeiras. Há uma necessidade hoje de nós sermos mais cautelosamente vivendo com o mínimo, para que possamos ter o máximo para o futuro. A Bíblia ela é um manual de orientação. Eu amo a Bíblia por causa disso, porque quando o provérbio de Salomão ele fala sobre isso, nós sabemos aqui, há sempre alguns estudiosos, alguns sábios, alguns teólogos que dizem que uma parte é Salomão, outra parte foi um assessor, um escriba de Salomão. Eu pouco me importo com isso. O que eu me importo é que, independente de quem escreveu, na sua maior parte, eu tenho certeza que foi Salomão, o sábio, é que ele viveu a experiência do dia a dia. Ninguém pode passar a experiência para o outro sem não ter vivido. Eu creio que Salomão, ele passou por algumas questões que ele fala em 2 textos. No verso de número 7 aqui, o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. E em Provérbios 21, 10, ele diz, há tesouro precioso e azeite na casa do sábio. O azeite, ele tem um valor imensurável. E no final desta mensagem eu vou dizer para você por que a Bíblia fala tanto de azeite. E por que nós temos que entender o que é o azeite, que é uma riqueza que nós temos que ter nos nossos armários, do nosso lar, até como alimento. E o azeite também representa e simboliza a presença do Espírito Santo. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio. Vamos ser sábios, mas vamos ser prudentes e economizarmos o que podemos, para que possamos, no dia de amanhã, vivermos mais tranquilamente. Verso de número 9 diz, o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Veja bem, isto é, Deus abençoa os que são generosos. Nós estamos vivendo um tempo que eu falei na semana passada, no culto passado, sobre solidariedade, fraternidade. O que você puder ajudar nesse momento, pessoas que carecem mais, que precisam mais, ajude naquilo que você puder. Estenda as mãos para o aflito, estenda as mãos para o necessitado, estenda as mãos para aqueles que vêm até você pedir. Porque quem pede é porque quem precisa. Às vezes as pessoas falam, abruptamente, eu acho que isso está acabando, mas eu já vi isso.
pessoas virem pedir alguns pontos, sinais, pessoas, homens com saúde aparentemente, a pessoa vai procurar um emprego. Não, procurar emprego para quem já esteve desempregado não é fácil. Não é bater na empresa e abrir um currículo e daí as pessoas vêm, preenche a ficha, toma aqui, dia 30 tu recebe teu salário. Não é bem assim que funciona, não. Então nós temos que procurar entender a carência das pessoas, do nosso próximo, do nosso semelhante. Por isso que o verso 9 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Por quê? Porque aquele que empresta, ele tem ou teve. Por isso que há um domínio. E quando nós nos colocamos a pedir mais de Deus, esse domínio passa a ser exercido pelas mãos do poderoso Deus. Então nós não temos mais como sermos escravizados, mas nós seremos abençoados segundo a boa mão do Senhor. E voltando para o verso 9, que fala: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. Isto é, Deus abençoa os que são generosos. Então eu estou aqui levando esta palavra bem calma, bem tranquilamente, para que nós possamos estender essa nossa generosidade, tá bom? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas tão travadas, tão fechadas, tão limitantes. Abre o teu coração, deixa Deus te usar, porque aquilo que Deus faz, tocando no teu coração para que haja generosidade, com certeza a recompensa de Deus virá. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 11, verso 24 a 27 diz: ao que distribui mais, se lhe acrescenta. E o que retém mais do que é justo, é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. O que busca diligentemente o bem, busca favor. Mas o que procura mal, este lhe sobrevirá. Por isso que o nosso coração ele tem que ser um coração muito aberto. Por isso que Jesus mesmo falou sobre o amor para os seus discípulos. O que mais Jesus ensinou? Até quando Pedro, quando ele foi preso, traído por Judas, ele falou: ô Pedro, põe a tua espada na bainha, veste ela aí, guarda ela. Não é com a espada que nós vamos vencer, mas é com amor para com aqueles que não sabem liberar o amor. Mas quando nós o fazemos, com certeza nós contagiamos mais essa geração do que o mal, porque o amor tem um efeito multiplicador muito maior do que o mal. O mal ele tende a perecer, acabar e morrer, mas o bem ele será eterno, porque Deus ele é a eternidade. Jamais poderá perder o bem em relação ao mal. Ainda que o mal hoje ele esteja contaminando essa terra, um dia ele será extirpado, porque o bem, por fim, prevalecerá. A Bíblia fala sobre isso. Apocalipse fala sobre isso. Daniel apresenta nos seus textos aquelas visões a quais Deus deu a ele para um futuro que ele não sabia, mas esse futuro é o presente que nós estamos vivendo. Então a Bíblia ela se autoexplica quando nós passamos a meditar mais tranquilamente nas palavras do Senhor. Porque a Bíblia é um manual de orientação para a minha vida, para a tua vida, para nossas famílias, para a nossa vida como filhos de Deus, para que nós possamos entender os propósitos de Deus sobre a nação de Israel, para que nós possamos entender os pontos históricos que a Bíblia traz. Por que a Bíblia traz esses pontos históricos? Por que a Bíblia traz uma genealogia? Claro que tem que trazer. Jesus tem que ter um pai. Davi tem que ter um pai. Salomão teve um pai. Essa história, ela nos dá a verdade e a veracidade. Por isso que Deus não se preocupa em se justificar ou dizer que ele existe porque ele faz isso ou faz aquilo. Mas ele busca, através dos escritores, levar as pessoas a entender que a Bíblia é uma verdade, ela é genuína, ela é inalterável, ela é inerrante palavra de Deus e útil para todos quanto nela leem e tiram exemplos e formatam melhor as suas vidas nos dias que vivemos. Por isso que nós podemos entender que algumas pessoas conseguem encaixar isso e ter uma vida mais sossegada. Eu não estou falando de riqueza, não, vida mais sossegada. Porque eu conheço pessoas que são milionárias e não têm nenhum sossego na vida, pelo contrário, tem tribulação. Então,
nós vamos entender que a riqueza não define ninguém, nem a pobreza. O que define a paz na alma e no coração é Deus, mais ninguém. No livro de Timóteo, capítulo de número 1, verso 7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de equilíbrio. Em Mateus capítulo 26, verso 40 diz: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nem uma hora pudeste vigiar comigo? Eles dormiram no monte onde Jesus subiu para orar. Aí Jesus fala uma coisa que eu gostaria que você gravasse no teu coração: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que muitas pessoas estão temerosamente vivendo. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Já viu que a gente dorme com facilidade? É porque nós, às vezes, nos sobrecarregamos tanto que a carne quer descanso e quer dormir. Mas o Senhor diz para nós nesta noite: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O tempo nosso de buscarmos mais ao Senhor e estarmos mais vigilantes, sabendo que Deus abençoa os generosos, que nós não devemos gastar demasiadamente. Eu estou fazendo uma retrospectiva, que a riqueza e honra estará sobre aqueles que permanecem fiéis. Por isso que lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 5, diz: olha, bem-aventurados os mansos, porque você herdará a terra. Aí Deus diz lá no verso número 2, eu estou fazendo uma retrospectiva, estou voltando para o início da mensagem: bom é um bom nome, porque o teu bom nome é a tua boa reputação. Pastor, o senhor falou dos pobres? Sim. Os pobres e os ricos são classificados separadamente e distintamente na sociedade. Mas na Bíblia, Deus nos nivela, mesmo nível. Deus vê a cada um de nós com equidade, senso de justiça, parcialidade, igualdade. Nós somos iguais. Eu falei do azeite, que na conclusão da mensagem eu iria falar sobre isso. O azeite na Bíblia é utilizado como símbolo da presença do Espírito Santo de Deus. No livro de Gênesis, que nós temos o dilúvio, Noé, que nós pregamos também, fala que quando as águas do dilúvio tinham cessado e a arca ainda navegava sobre as águas, o patriarca Noé teria soltado uma pomba que retornou para a água trazendo um ramo de oliveira. Azeite de oliveira, marca que as águas estavam cessadas e que a arca já estava pronta para o seu repouso e abertura para uma nova vida. Noé, sua família e os animais. Oliveira, ramo, foi que a pomba trouxe para Noé na arca. Pastor, e o que mais? Olha, o azeite serve para fortalecer o teu sistema imunológico, melhorar a tua saúde cardiovascular. Tomar em jejum o azeite, ele ajuda a tua função cognitiva, mente, sentimento. Ingeri-lo logo pela manhã nutre o cérebro e as células. Por isso que a Bíblia fala muito no azeite, porque o azeite, ele também faz com que a tua lamparina não se apague jamais. Vou repetir, o azeite que você tem fará com que a tua lamparina não se apague jamais. Mantenha o teu azeite, mantenha a tua vida. Se certifique de que os seus passos estão sendo aprovados pelo Senhor. Se certifique de que a tua vida ela é conduzida pelo Senhor. Não bata nos peitos e diga que eu posso, que eu faço. Bata-se nos peitos como aquele servo humilde que orava: Senhor, eu não sou digno. Bata nos peitos e diga: Senhor, me ajuda na minha caminhada. Não sou capaz, mas Tu és. Não sei o caminho que devo proceder, mas Tu sabes qual é o caminho que eu posso ir e será o melhor para mim. Entenda isso, receba isso, sabendo que a palavra nesta hora é uma palavra de reflexão, de entendimento na nossa vida. Falei da economia, dinheiro, vida, família, tá bom? Para que você possa viver nas mãos do Senhor, não nas mãos de credores. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas alguém aí estava precisando receber essa palavra.
Aí é você e Deus, não sou eu, porque eu não sei. Mas tenha cautela e tenha prudência, porque não sabemos como será o dia de amanhã. Só Deus sabe. Mas ninguém colhe fruto no dia de amanhã se não plantar no dia de hoje. Então, fica ligado, porque se Deus falou, é porque Ele tem algo a revelar e ajudar alguém a se transformar. E saiba de uma coisa: mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A promessa de Deus para você e para mim é de que nós temos algo tremendo, maravilhoso, que nós podemos gozar. E tudo isso virá da parte de Deus. E para concluirmos, Provérbios 21, o verso de número 20, mais uma vez eu vou repetir. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato devora. Bem, eu oro a Deus para que você seja um sábio ou uma sábia, para que haja azeite desejável. E se você volta para a primeira letrinha, diz que tesouro é o azeite. Então esse tesouro, que é o teu azeite, para a tua vida. E esse azeite aqui, ele tem dois significados importantes. O primeiro é a presença do Espírito Santo. Segundo, é a presença da fartura e da necessidade humana. Porque o azeite da viúva foi multiplicado para que ela pudesse vender e viver do resto que lhe sobrava com a sua família e seus filhos. Então o azeite tem duas funções. A primeira é espiritual e a segunda de manutenção da vida para continuarmos de pé, vivendo e adorando a Deus e fazendo com aquilo que nós estamos imbuídos como responsáveis que somos pelos nossos afazeres pessoais, possamos vencer e não sermos sucumbidos e não sermos atrapalhados por nós mesmos, porque às vezes nós é que nos atrapalhamos. Então é importante nós meditarmos nisso, é importante nós entendermos isso. Que Deus te abençoe. Até aqui Deus me levou através da sua palavra. Fico alegre de ver mais pessoas entrando no nosso culto. Rosângela Lessa, a paz do Senhor. Margarete, a paz do Senhor. Ivete, a paz do Senhor. Dagmar, a paz do Senhor. Márcio, a paz do Senhor. Que Deus flua mais correntemente como águas de rios que fluem. E cabe dizer que, eu creio que você sabe, mas se você não sabe, você vai passar a saber agora. Todo rio corre para o mar, mas o mar não se excede de receber o rio. Que o azeite de Deus corra para o teu coração, porque nunca vai se exceder. Quanto mais azeite, melhor. Quanto mais água do Espírito, melhor. Para Deus continuar te usando e te enriquecendo com a sua presença, com a sua glória, com a sua majestade, com a sua singeleza que Deus tem. Eu quero te dizer uma coisa. A melhor coisa que nós temos é servirmos a esse Deus pela sua beneficência e pelo seu amor. Não existe um Deus mais amoroso, mais efetivo do que esse. Existem milhares de religiões no mundo, mas você não escolheu uma religião. Você escolheu um Deus. E vale a pena a tua escolha. A tua escolha foi sábia, porque aprove Deus. Como diz o salmista Davi, ainda informe eu, no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Você ainda informe. Deus já te conhecia, Deus já tinha te escolhido. Fique com Deus, opte por Deus, se certifique de que Deus é o Senhor da tua vida e que Ele vai te fortalecer e te guardar. Breves dias, o que há de passar, passará. E o novo de Deus chegará sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu creio e eu creio que nós cremos. Que Deus abençoe. Amanhã, se houver tempo, nós estaremos fazendo uma live de oração pelo Brasil. Você receberá um link através do secretário da igreja, de chamar pastor Enéas. Passe o telefone para ele e nós teremos ligados e com visualizações. Nós vamos usar um programinha que o pastor Enéas com seu filho já está preparando e nós estaremos nos visualizando na nossa câmerazinha, ou você no seu celular, no seu smart. Participe amanhã. A oração ela é exclusiva pelo Brasil. Nós nunca vimos um país tão de perna para o ar como nós estamos vendo. E nós vamos fazer nosso papel, nós vamos orar. Entregar nas mãos de Deus, Brasil, presidente, as instituições,
Senado Federal, Câmara dos Deputados, os governadores do Estado, o STF, todos precisam de Deus. Eu tenho certeza dessas instituições, eu tenho certeza que eles precisam mais de Deus nessa hora do que a gente. Eu tenho certeza que Deus vai operar tremendamente neste país e dias de glória, de honra, de louvor, Rita, Pai do Senhor, de honra, louvor e glória chegará sobre esta nação. E quando eu digo sobre a nação, chegará sobre as nossas vidas, porque tudo de bom que acontecer no Brasil, acontecerá, por conseguinte, na vida dos brasileiros. Nós somos brasileiros e amamos essa terra, tá bom? Então, amanhã às 19 horas nós estaremos aqui, aqueles que desejarem, aqueles que puderem, não será culto, não terá palavra, terá oração. Nós ficaremos em torno de meia hora lendo uma palavra e, posterior a isso, nós estaremos orando. Escolheremos 3 irmãos e 3 irmãs para que procedam as orações. Será ao vivo, online. Eu creio que vai ser uma bênção. Irmã Ivete, Tereza, Sandra, Deus abençoe. Prazer estar conosco nesta noite, nesta hora, neste momento, neste culto. E domingo pela manhã, 9 horas, nós estaremos realizando a nossa Santa Ceia. Se prepare para a Santa Ceia. Cálicezinho de suco de uva e um pedacinho de pão. Mas não deixe de participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é um alimento para a tua alma. Tá? É o azeite que tu vai receber no domingo. E nós estaremos, o pastor Enésio vai fazer com que amanhã chegue a revista da Escola Dominical nas minhas mãos, que eu já lhe pedi. E vamos preparar o ensino para 9 horas nós estarmos aqui ligados, ministrando a aula da Escola Bíblica Dominical e logo depois proceder na Santa Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero convidar a missionária Sinai para que ela ore, traga a bandeira do Brasil para que ore pelo Brasil. O Brasil precisa das nossas e das vossas orações. Cadê a bandeira do Brasil? Ué, o Brasil está precisando tanto de oração e a bandeira some. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. A bandeira estava aqui. Meu Deus. O Brasil sem bandeira não dá. Vamos orar. Edson de França, meu vice-pastor, a paz do Senhor. Você é o rapaz mais confiante e alegre que eu conheço na minha vida. Deus abençoe e te recompense pela sua força, pela sua alegria e dinamismo. Selma Fagundes, Deus te abençoe. Você é responsável pela manutenção com a Dilma das coisas da igreja. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos orar. Feche teus olhos alguns minutinhos, estaremos orando e depois eu impetrando a bênção apostólica. A paz do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome na noite deste dia. A ti seja dado honra, glória, poder e majestade, porque tu és soberano, tu és o nosso Pai. Meu Deus, eu te apresento agora que está o símbolo nacional, a bandeira do nosso país. Senhor, entra com providência nessa nação, visita ali o nosso presidente, dá sabedoria a ele, Senhor, que ele saiba o tempo de falar e o tempo de ficar calado. Senhor, seja com ele, com todos aqueles homens que estão ao redor dele, todos aqueles ministérios. Senhor, vai ajustando todas as coisas, botando tudo nos seus devidos lugares. Senhor, aqueles que quiserem se exaltar, tu abate. Senhor, e aqueles que tu quiseres levantar, Senhor, que seja feito tudo segundo o teu querer, a tua vontade. Toma cada ministério nas tuas mãos agora. Toma o Congresso, o Senado, o Senhor Supremo. Jesus, dá ordem na casa. Jesus, dá ordem ao nosso país, Senhor. Visita o nosso país, do norte ao sul, do leste ao oeste, Senhor, de maneira gloriosa e de maneira tremenda. Ouve a oração do teu povo que chora, que clama e que pede por justiça, Senhor. Venha intervir no nosso país, Senhor, de maneira gloriosa e de maneira poderosa. Queremos te agradecer pela ministração da palavra nesta noite, pelo nosso pastor, pelos nossos irmãos que estão ao alcance da nossa voz, que visita cada lar agora. Abençoa os teus filhos, repreende todo e qualquer mal. Dá saúde ao teu povo, toma a nossa nação nas tuas mãos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquilo que ensinamos, não só às crianças, mas a todos hoje, definirá o que elas e nós seremos nos dias atuais e nos dias de amanhã. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Você possa dizer amém. Que Deus te abençoe. Nilton, meu amigo. Paulista, Deus te abençoe. A paz do Senhor. Clay,
Um abraço no coração. Nilton também, que Deus te abençoe e te ajude na sua saúde. Foi um prazer tê-los aqui conosco nesta noite. Amém.